Deixa eu já chamar a Elaine aqui. Já mandei uma solicitação aqui para ela. Ai, obrigada, viu? Tá tudo certo. A gente já tá ótimo, ótimo. É que eu tava falando que a gente tá fazendo a transmissão no YouTube e aí tava meio complicado aqui, mas agora tá tudo certo. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, Rô, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda aqui também, né? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, ótimo. Legal. Será que no YouTube acho que tá tudo certo também, né? O pessoal que não conseguiu entrar por aqui, a gente está fazendo por lá também. Então a gente está testando esse modelo diferente de live, porque o Instagram tem tido umas instabilidades aí. A gente falou, não, acho que a gente pode tentar fazer pelo YouTube também, até para garantir que todo mundo assista, enfim. Eu estava falando um pouquinho Também mandei aqui antes. uns aviõezinhos. Ah, isso mesmo, gente. Já mandem aviãozinho, já deem um. Apertem aí no coraçãozinho, como diria meu filho, deem o like, né? Que é É, apertar no coraçãozinho para o YouTube dizer que a gente está ao vivo. Nessa live a gente teve muitos. A gente fez uma série, né, de lives nas últimas semanas, né, Elaine? E um dos assuntos pedidos para as próximas lives é justamente o tema de hoje, que é a organização das refeições, né, Elaine? E aí a é gente isso resolveu falar mesmo. sobre esse tema hoje. Bom, boa noite, pessoal. E acho que agora tá tudo caminhando, né, Rô? Testando as ferramentas aqui, acho que agora tá indo. Agora Fernanda, vai. bastante gente entrando. E é isso, o tema de hoje, então, é a questão da organização das refeições. Porque como mamães, eu e a Rô, né, Rô, nós sabemos que isso demanda muito tempo, a gente precisa realmente dessa organização para ter aquele tempo livre que a gente fala, né, para fazer o que a gente gosta, ficar mais com as crianças. No YouTube está com os microfones desligados. Ah, legal. Acho que agora já liguei lá. Tá tudo certo. Obrigada, É, meninas. será que deu certo, Rô? Acho que deu. Vamos ver. Se vocês não estiverem me escutando, dá um alôzinho aqui que a gente mexe, né? Isso. E aí, como a Rô falou, nós fizemos várias lives e nós temos a nossa mentoria de organização para mães. Estamos no nosso segundo grupo, né, Rô? Isso. E um dos assuntos, né, muito pedidos pelas mamães é realmente essa questão da organização. E aí é um processo, né? A gente fala que é uma logística. E aí a gente falou, não, então vamos fazer uma live sobre isso, porque a gente quer sim chegar a mais mamães, que mais mamães consigam se organizar e possam fazer aquilo que realmente importa para cada uma, né? Tem aquele tempo necessário para fazer o que desejam. Sim. E não tem jeito, né? O assunto refeição, eu acho que ele permuta por todas as casas. Porque, na verdade, todo mundo precisa preparar a refeição. E eu acho que preparar as refeições é um ato de amor, assim, com a nossa família, né? Então, quanto mais carinho a gente puder, gastando menos tempo, né? Economizando muitas vezes, melhor. E a organização ela tá aqui para isso, para nos ajudar. A gente com um pouquinho de método, com um pouquinho de técnica, a gente pode sim tornar a nossa vida mais fácil na cozinha, porque a cozinha é onde a gente despende o maior número, às vezes muito tempo ali, né? Preparando os alimentos, depois limpando e tudo mais. E aí, com um pouco de organização, a gente pode melhorar essas questões. E E otimizar, né, essa nossa ida para a cozinha, até porque no dia a dia a gente sabe que a demanda é maior, né? E a gente pode deixar e inclusive chamar as crianças para a gente começar essa organização no final de semana e chamar as crianças para que elas participem. Daí a gente já deixa coisas meio que prontas para a próxima semana, para a semana seguinte, né, Rô? é verdade, é verdade. Essa é a ideia também, que eles participem.
É verdade, assim, quanto mais eles participarem, melhor, né? Eu vou até contar uma historinha aqui que aconteceu hoje de manhã. Eu tava com meu filho na aula, né, aula online, e ele tem 7 anos. E eu tenho uma pequenininha de 3 anos, para quem não conhece, né? Eu sempre falo deles porque, assim, não tem jeito, é impossível falar de organização para mães sem falar dos filhos, né? E os filhos, assim, é óbvio que a gente estuda, que a gente vai buscar conhecimento, mas eles são uma escola pra gente. Eu falo que eles são a minha maior escola. E a gente já está sempre ali testando, colocando em prática, né? Desenvolvendo coisas novas com eles. E aí, hoje de manhã foi engraçado, porque eu estava com o Davi fazendo aula online, e aí eu precisava tirar a Luísa de cena, porque ela é pequenininha e às vezes ela atrapalha ele ali, então ele fica mais nervoso. E era uma aula que eu não precisava estar junto com ele, porque geralmente eu preciso até estar junto em algumas aulas para dar um apoio ali para ele. Mas nessa aula eu não precisava, então eu precisava tirar ela de cena. E eu já queria adiantar as coisas na cozinha, porque ele teria outras aulas que eu queria tentar adiantar, né, os assuntos ali na cozinha para poder acompanhar ele nas outras aulas. E aí o que eu fiz, gente? Eu peguei prendedor, olha isso. Mãe tem que usar a imaginação para envolver as crianças. Prendedor mesmo, de roupa. E eu tava deixando cortada ali saladas, né? Ralando cenoura, essas coisas que eu ia preparar para o almoço. Então eu falei, Luísa, vem aqui com a mamãe na cozinha. Mas eu não poderia falar para ela, vem aqui me ajudar. Ela até viria, mas eu queria deixar ela ali mais tranquila, era de manhã e tal. Se ela quisesse me ajudar, ótimo. Mas se não, eu precisava que ela ficasse ali, né? Então, o que eu fiz? Luísa, vem cá um pouquinho, olha aqui esses prendedores. Vamos colocar os prendedores na blusa da mamãe para fazer uma saia para a mamãe. Então, estava eu lá ralando a cenoura e ela colocando prendedor na minha blusa. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, que de uma forma lúdica, eu trouxe ela para a cozinha comigo. Depois ela acabou participando, ralando não, né? Mas tirando a casca ali da cenoura comigo. Mas, num primeiro momento, foi uma brincadeira, né? Que era isso que eu queria. Através da brincadeira, ela desenvolveu várias habilidades naquele momento, que até quando você trabalha com empreendedor, tem uma questão de habilidade motora fina, né? Que está desenvolvendo ali. Eu envolvi ela de uma forma super indireta na cozinha, ao mesmo tempo que eu tirei ela de circulação para não atrapalhar o irmão, e a gente ficou ali meio que brincando e as coisas ficaram prontas, entendeu? Ficaram pré-preparadas ali. Sim. Então, eu quis trazer esse exemplo porque, assim, a gente precisa usar um pouquinho da criatividade para poder ter esse envolvimento das crianças. Não adianta a gente ir pela força ou ir, olha, vem aqui. Sim. Sabe, às vezes eles não querem. E às vezes, dessa forma mais indireta, eles acabam, sim, tendo um contato com a cozinha e acabam participando naturalmente. Então foi muito legal, assim, muito interessante. Aí meu marido estava do lado, eu até comentei, eu falei, nossa, mãe tem que ter criatividade. E é um pouco disso que aconteceu, né? E é o jogo de cintura. Rô, e deixa, a gente já está caminhando, mas eu só queria fazer um comentário. Hoje é o dia do empreendedorismo feminino. Nosso tema não é sobre isso, mas nós somos empreendedoras, né, Rô? É isso mesmo. E assim, tanto a Rô quanto eu, né, a Rô pode falar por ela, mas a minha vontade de me tornar empreendedora veio com o nascimento das minhas filhas. Eu, quando mais jovem, que trabalhava, né, numa empresa, no regime CLT, eu nunca pensei que eu fosse deixar o meu trabalho por vontade de ficar mais em casa, mais com as meninas, né, com os filhos no futuro, pensando assim. Só que quando eu tive a minha primeira filha, isso já mudou completamente, eu sempre falo. E aí depois da segunda, a decisão foi certa.
E assim, por mais que seja difícil, desafiador, né, Rô? Nossa, a gente sabe que não é nada fácil, mas assim, é muito gratificante ver que o nosso trabalho está transformando vidas, né? Eu digo por mim, assim, eu estou muito feliz e hoje só queria fazer esse comentário e parabenizar todas as mulheres que tiveram essa coragem de empreender, com os filhos, com todas as tarefas, com toda a demanda que a gente tem, mas que fazem assim trabalhos maravilhosos. É isso mesmo. Eu também, assim, até eu estava participando, um pouco antes de entrar aqui, eu estava participando de um fórum é, de mães com carreira, na verdade, que é um grupo maravilhoso, no qual eu participo, e tem muitas empreendedoras lá. E eu estava falando o quanto que é gratificante, assim. Eu também não me imaginava, há uns anos atrás, nessa missão que eu vivo hoje, mas é muito gostoso estar fazendo parte disso, sabe? Desse grupo de mulheres empreendendo, porque assim, nós temos uma força gigantesca dentro da gente. Só que às vezes a gente até esquece delas. E quando a gente se junta, né? Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é uma questão de juntar, né? Juntar e unir forças e uma dar força para a outra. E aí a gente, quando vê, tá lá, tá fazendo acontecer. E é muito bom tudo isso. Então, realmente, parabéns para nós. Só um adendo na nossa live, né, Elaine? Mas eu acho que, enfim, é até um incentivo para quem está nos assistindo de que é possível fazer acontecer sim, né? Mesmo com filho, com criança pequena, Sim. com todos os desafios, né? Não é fácil, mas é possível. Essa é a diferença. E inclusive, né, Rô, esse é um dos motivos pelos quais nós escolhemos, pelo qual, né, nós escolhemos trabalhar com as mamães. Então, a gente tem a mentoria de organização para mães, a Rô, ela tem também consultoria online para mães, eu tenho os cursos, né, Baby Organizer, Organização Kids, que são voltadas para empreendedoras, para mulheres, na maioria, né, eu tive sim já um homem, mas assim, a maioria ainda são as mulheres que vão trabalhar com outras famílias também, né? Sim. Então, hoje a gente está aqui falando para as mamães, para as mulheres que têm essa jornada tripla, quádrupla, né? Filho, é o trabalho profissional, é o trabalho de casa, enfim, é o relacionamento, tudo, muita coisa, né, Rô? Tudo Então, como é que a gente misturado. ganha tempo? Como é que a gente se organiza para ter mais tempo? Gente, para ser mais feliz, para a gente, né, terminar realmente a nossa semana e falar, puxa, que legal. E lá, ver que a gente está conseguindo concretizar aquilo que nos traz realmente mais felicidade, né, para seguir em frente, apesar dos desafios. Sim. E eu acho que assim, para a gente trazer exemplos, né, porque nós somos mães, né, e a gente vive isso. A gente está aqui falando com, obviamente, que a gente estuda para isso e tudo mais, mas antes de qualquer coisa, a gente vive a maternidade. Então, como é que... Eu acho que é legal a gente contar um pouquinho da nossa experiência, né? Eu contei um caso anteriormente dessa minha experiência de hoje, até na cozinha com a minha filha. Não sei se você tem alguma situação parecida, alguma coisa. Como é que você faz aí com as meninas? Você está num outro momento, né, Elaine? Porque suas filhas já são maiores e é diferente a participação, obviamente, né? Mas como é que você faz com elas aí na cozinha? Então, aqui é assim, as meninas desde pequenininhas, hoje Sofia tem 14 e a Lorena tem 9. E desde pequenas sempre foram para a cozinha, né? Seja comigo, seja com meu marido. Então a gente sempre trouxe para participarem. A Sofia, ela gosta demais de cozinhar. Então ela me traz receitas, ela me encaminha receitas, ela acessa uns blogs com receitas, mãe, achei isso, vamos experimentar, vamos fazer. Então, Que olha, legal. eu tô quase passando a bola para ela. Que legal. É muito gostoso e assim, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa dinâmica mesmo, né? Desse processo, né? Para a gente pensar até lá no momento de produzir realmente, de fazer o alimento, né? A comidinha. Mas assim,
Então é isso, ela vai para a cozinha, então pega a receita, a gente faz junto. Tem dia que fala, eu quero fazer um bolo. E eu falo assim, hoje não dá, eu tô ocupada, né? Eu tô aqui com uma tarefa, então eu posso ir fazendo sozinha. Então a gente vai olhando, mas assim, já tá se virando super bem. E aí a Lorena, vendo também a irmã, já tem 9. Nossa, a primeira vez que ela fez o omelete, mãe, eu já sei fazer o meu omelete, já aprendi, já sei fazer sozinha. Então, já está se virando super bem, e elas já temperam a saladinha delas, então essa é uma das coisas que eu já deixo pronto aqui, deixo tudo lavado e sequinho. Então, se eu tiver atrasada, se eu tiver que, né, num trabalho, atrasar uma consultoria, elas vão lá, já pegam na geladeira, conseguem temperar e já ir se alimentando, entendeu? Isso me ajuda muito. Mas para chegar nesse ponto, foi um caminho, né, Rô? De trazer para fazer junto, de ensinar. E hoje, graças a Deus, elas já estão fazendo sozinhas. Então é muito gostoso. E uma coisa que eu tenho falado para elas, né? A gente, esse ano aqui na pandemia, em julho a escola mandou um kit, a gente fez um dia junino aqui, fez um almoço junino, e aí todo mundo participou, decorou, legal, cozinhou. E agora, no Halloween, a gente também escolheu aí, fez uns lanchinhos, saímos da rotina, fizemos uns lanchinhos bem calóricos, bem... Ai, que legal. Mas fizemos umas carinhas, e é isso, e a gente se diverte muito. E a gente vai criando aquilo que a gente fala que são as memórias, né? De longo prazo, aquilo que a gente precisa trazer para os nossos filhos para que eles reconheçam os valores que tem na família. Né? E você falou uma coisa muito legal, que são a questão das memórias, né? E como fica a memória, né? Porque você sente um cheiro, e a gente, né, tem os 5 sentidos. E um deles é o olfato. Então, assim, quando você sente um cheiro, às vezes você sente um cheiro de bolo, você fala, nossa, que cheiro de bolo de vó. Não tem isso, gente. E é isso, é um pouco das memórias que a gente cresce com elas, né? O quanto que a gente participa desses momentos e a gente cresce com essas memórias que nos trazem lembranças boas e que vibram o nosso dia de forma diferente quando a gente tem acesso a elas. Então, eu acho muito gostoso isso, gente. Muito gostoso. Eu não sei quem aqui envolve aí os filhos na cozinha. Levante uma mãozinha aí pra gente saber também como é que vocês fazem. Se vocês querem comentar alguma coisa, gente, pode comentando aí no chat, que a gente já vai respondendo também. Conta pra gente como é que é. Eu tenho algumas recordações, né, dessa fase e de criança, assim. E uma coisa que eu me lembro era da minha mãe. Então a gente vai fazer curau, pegar o milho, ralar o milho para poder fazer o curau. Isso faz muitos, não vou falar quantos anos, né? Mas faz muitos. E a gente tem essa lembrança até hoje. E é muito gostoso quando a gente se encontra. Sim. Eu e os meus irmãos, porque eu tenho mais 4 irmãos, na verdade a minha mãe teve 6 filhos. Mas ela perdeu um, então ficamos em 5. E quando a gente se encontra é muito gostoso a gente falar disso, ter essas lembranças, né? É verdade. Eu tenho umas lembranças assim bem... Eu morava no interior e lá as crianças brincavam muito na rua, diferente daqui de São Paulo, né? A gente brincava muito na rua. E às vezes, a gente, no final da tarde, geralmente sexta-feira ou final de semana... as mães às vezes faziam aquelas tortas, sabe? Sabe aquela torta que pega tudo que vai na geladeira e faz uma torta? Mais ou menos delícia. Isso. Delícia. Chamava a criançada toda e a gente preparava aquilo tudo e depois se deliciava em comer aquilo. E assim, uma coisa mega simples, mas que fez muito parte da minha infância, sabe? Então, agora sim, tá bom, é muito gostoso preparar, né? É muito gostoso envolver, mas ok. Só que se a gente não se estruturar para isso, também vira uma bagunça, né? E aí o que é para ser gostoso
fica até chato, porque depois você tem um monte de coisa para limpar, a cozinha fica daquele jeito, você perde bastante tempo. Então precisa se planejar um pouquinho para otimizar esse tempo até dos momentos gostosos. Na pandemia, a gente aqui também teve, né, nesses momentos de quarentena, os momentos de fazer bolo, essas coisas, né? E como que eu fazia aqui? Para eu, assim, a gente tem que ter um tempo. E o tempo, gente, é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Quando a gente envolve as crianças, principalmente quando elas são pequenininhas, a tendência é que vire uma farra total. Então, se você não cuidar, nem o bolo sai certo, porque todo mundo quer botar a mão na massa. Então, nem o bolo sai certo, né? Mas é legal a experiência, mas é legal também ter a comida gostosa, né? Então, o que eu fazia? Às vezes eu me programava para fazer um bolo à tarde. Então, vamos fazer um bolo de cenoura, ótimo. Então, eu tentava deixar já as coisas mais separadinhas ali e chamava eles na hora de misturar, sabe? Para ser aquele momento gostoso mesmo. E aí, com isso, eu conseguia ter um ambiente mais controlado. Oi? Rô, deixa eu te falar, eu acho que caiu no YouTube você. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver, vamos ver. Que a gente tá lá também, né? É verdade. Deixa eu ver aqui. Eita, que estranho. É mesmo. Bom, a gente continua aqui, né? Eu já tô voltando lá, gente. Já tô voltando aqui. Caiu mesmo, não sei o que aconteceu, mas eu já tô voltando. Então, assim, continuando um pouquinho dessa história, que é muito gostoso, mas assim, se você não se prepara, para muitas mães, acaba sendo um sacrifício. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas você fala assim, nossa, por que eu vou fazer isso, né? Dá muito trabalho, coisas do gênero. Realmente dá trabalho, mas pode ser diferente se você se planeja um pouquinho, sabe? Então, se planeja fazer no final da tarde, que daí você tem a parte da manhã para preparar um pouquinho, deixar as coisas mais certinhas e chamar as crianças no momento certo. Então, acho que tudo com jeitinho a gente consegue fazer melhor, né? Ou no final de semana, né, Rô? Ou no final de semana, que é quando você tem, né, mais tempo, não tá com esse tempo tão apertado. Então fica mais fácil, né? Exatamente, exatamente. E aí, né, Rô? Oi? Pode falar. Não, pode falar. E aí o que a gente vai... O nosso tema também, a gente acabou não colocando aqui, não fixou, né, Rô, o tema. Mas o que acontece? Quando a gente pensa, então, em organizar as refeições, a gente tem que ter... Né, as mamães, outro dia eu fiz a enquete lá, aqui, né, fiz a enquete, abri caixinha de perguntas e as mamães falam, por onde eu começo? Eu nunca pensei em preparar um cardápio, eu nunca pensei nisso, por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Então, por isso até a gente decidiu fazer a live. Então, a primeira coisa que você tem que ver na sua casa é em relação aos alimentos que vocês consomem. Né, o que você costuma preparar para o almoço, jantar, durante a sua semana? O que é que vocês comem? Então, baseado nisso que a maioria come, né, que você costuma preparar, você vai montar o seu cardápio semanal. E aí você pode montar um cardápio para 2 semanas, pode montar o cardápio para o mês todo, aí fica a critério de cada um. Mas pelo menos o seu cardápio para a próxima semana. Sim. Vamos supor que você comece, hoje nós estamos na quinta-feira, você está aqui vendo a live, você fala, vou colocar em prática. Então amanhã você acorda, o que é que eu costumo cozinhar, o que é que todo mundo gosta aqui em casa e o que é que eu posso, como é que eu posso começar a organizar o meu cardápio. Então, Rô, a gente tem um cardápio, um formulário de cardápio para você poder colocar ali os alimentos, né, as refeições e o que você vai consumir. Então, para te ajudar, a gente vai colocar isso lá no nosso grupo do Telegram. E depois você pode entrar lá para fazer o download, né, Rô? Isso mesmo. Aliás, quem ainda não participa do grupo de Telegram é uma ótima oportunidade, né?
para participar e ter acesso, porque lá a gente acaba disponibilizando muito material, né? Chama Mentoria de Organização para Mães. Então, no grupo de Telegram, e vocês podem entrar lá, acessar, ter acesso ao conteúdo que a gente disponibiliza. Então, é bem bacana mesmo. E um dos conteúdos vai ser o material dessa live, que é, né, ali uma forma mais fácil de você preparar mesmo as refeições. Isso. E aí a gente começa com esse cardápio, né, elencando aí os alimentos que você vai preparar, e a partir disso, você vai montar a sua lista do mercado, né, Rô? Isso mesmo, é. E o quanto é importante, né, a gente ter lista, é muito importante a gente ter lista. Até bem pouco tempo atrás, eu era uma pessoa que não dava muito valor à lista. Sabe por quê? Porque eu ia no supermercado. E aí eu tenho uma mania de guardar essas coisas no meu celular ali, mas eu não compartilhava com ninguém, porque era sempre eu que ia no supermercado. Então, e às vezes eu já vi uma coisa, eu já lembrava, enfim. Só que o que acontece? Até a pandemia foi uma coisa boa, porque eu passei a fazer lista de uma forma mais regular, digamos assim. E eu passei a compartilhar essa lista com o meu marido. Então, hoje eu uso Trello para fazer lista, mas eu já fiz no Google Keep, já usei papelzinho mesmo, sabe? Folha de caderno. Então, assim, eu já usei várias ferramentas para isso. E é legal quando você usa uma ferramenta que você consegue compartilhar com a pessoa que vai ao supermercado, porque hoje não sou eu que vou. Antigamente era, agora não sou mais eu. Então, a necessidade da lista, ela tá ainda maior, né? Porque daí a outra pessoa precisa saber exatamente o que vai precisar em casa, para ela trazer exatamente as quantidades. E aí, para que você passe para uma outra pessoa as quantidades de compra, você precisa se planejar antes. Então, o que você vai fazer durante a semana? Que tipo de refeição você vai preparar? Será que você quer preparar um prato especial? Então, você já precisa colocar na lista para que você não tenha que ir várias vezes ao supermercado durante a semana, né? Então, é bem importante essa questão da lista mesmo. E aí, Rô, com a lista, o que a gente vai ter? A economia, porque a gente vai comprar realmente aquilo que a gente precisa. A gente olhou lá em casa, já viu o que tem, o que não tem, então tem a questão da economia. Economia, né, a gente fala na parte financeira, mas economia de tempo também. Porque aí você não fica perambulando pelo mercado, o que eu preciso mesmo? Deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa daqui. Não, você já vai direto onde você precisa comprar. Então, também você vai ganhar tempo, porque vai ser muito mais prático. E a gente acaba aproveitando melhor também aquilo que a gente compra. A gente colocou aquilo no cardápio, então você já está com aquilo, né, certinho. Você aproveita melhor tudo que você tem na sua casa. Você consegue estar sempre olhando e não deixa ficar aqueles alimentos que vão ficando e você acabam vencendo e depois acabam indo para o lixo. Então, desse jeito a gente tem a economia, e a questão do tempo também, a praticidade, e a gente vai ganhar muito tempo durante a semana, né? E não tem, indiscutivelmente. É verdade. Eu não sei aqui quem faz lista também. Compartilha aqui com a gente se alguém faz essas listas, se usa algum tipo de aplicativo. Eu comentei, né, que eu uso o Trello, mas existem vários outros aplicativos. Sim. Ou se faz no papel ali, no bom e velho papel também, que funciona super bem. Né? Tem gente que é mais analógica ali, faz no papel e tudo certo. Eu até um tempinho atrás fazia no papel também. Então, acho que super funciona. O importante é fazer. Porque quando você faz, de uma certa forma, você tem essa economia, porque você evita de gastar, né, a mais. E também tem foco, né? Porque você vai no supermercado e fala, não, eu preciso comprar isso, isso e isso. Porque senão, quem aqui já não foi no supermercado, tinha que comprar uma coisa, entrou no supermercado, saiu com 20 outros itens e às vezes nem trouxe a coisa que precisava. E às vezes aquela coisa é uma coisa básica, tipo um pacote de sal, sabe assim? Não é, gente? Assim, acho que já teve situações como essas, então por isso que a lista hoje faz muito sentido. E uma questão em relação à lista também. Eu que já tenho as meninas maiores, né?
elas já demandam também. Então, como elas gostam de ir para a cozinha, já tem, né? A gente gosta, às vezes a gente faz uma comidinha mexicana. Então, quando elas já pensam, né, mãe, vamos então combinar para a gente fazer a comida mexicana? Vamos. Aí, então tá, então já te mando a lista do que a gente precisa. Então já manda abacate, já carne moída, já manda tudo, né? Cebola, tomate. Aí a gente já deixa aquilo sabendo que, né, na próxima semana a gente vai colocar comida mexicana em um dia. Então, no final de semana, quando a gente prepara, a gente já tem tudo que precisa, né? Sim, a gente já prepara o nosso cardápio, a gente já sabe o que a gente vai precisar comprar e já fica muito mais fácil. E aí, por exemplo, aqui, que nem a Sofia já faz a guacamole, Lorena vem e ajuda também, e Lorena adora pôr a mesa, adora organizar a mesa. Então, isso tudo faz o quê? A gente faz em conjunto, todo mundo participa e fica mais leve para mim, né? Fica muito mais prático para mim. Porque eu não preciso, às vezes eu estou aqui escrevendo alguma coisa, mandando alguma coisa para alguém, né? E elas vão adiantando, eu vou lá e faço refogar a carne, essas coisas. Então, isso ajuda demais. E elas se sentem também muito bem, porque fazem parte, né? E é muito gostoso a gente fazer junto. E aí você falou um pouquinho dessa questão de carne, eu queria até entrar um pouco nesse assunto, né? O quanto que a gente pode, fazendo esse planejamento do cardápio, aproveitar as coisas. Então, de repente, você vai fazer ali uma carne moída. Pense que aquela carne moída, você pode refogar ela uma vez, e refogar numa quantidade que seja um pouco maior, para que ela sobre, para que você faça, de repente, um molho de macarrão no dia seguinte, faça uma panqueca no jantar, né? Faça, sei lá, um pastel. Às vezes eu faço carne moída na sexta-feira e no final de semana a gente faz um pastel, entendeu? Eu já deixo separadinho. Então, assim, é algo que a gente pode reaproveitar pensando dessa forma estruturada. Você não precisa fazer todo dia a mesma coisa e nem mesmo comer, por exemplo, sempre o mesmo tipo de comida. A gente pode reinventar a forma como a gente prepara as refeições. Parece uma coisa muito básica, mas tem gente que não consegue ter isso. Então, assim, eu dei o exemplo da carne moída, mas tem muitas outras coisas que a gente consegue fazer. Com legumes mesmo. Eu sou uma pessoa que eu amo legumes, amo. Então, assim, se eu for cozinhar um brócolis, por exemplo, ou um couve-flor, que ele é muito grande, e às vezes, né, eu e meu marido que gostamos, as crianças não gostam muito desse jeito e tal. Então, eu vou reinventando jeitos de comer aquele brócolis. Ou então, às vezes, eu congelo. Então, tem várias formas de você reaproveitar aquele alimento. Porque, gente, alimento é uma coisa assim, pelo menos pra mim, é uma coisa muito sagrada, né? Eu não costumo desperdiçar nada disso. Ao mesmo tempo que eu preciso pensar em como eu vou preparar, para que eu possa reaproveitar em outros momentos. Ganhar tempo, né, Rô? Como você falou da carne moída. Aqui a carne moída, para mim, o que eu faço? Costumo fazer, eu faço refogada, a gente faz também panqueca, usa num molho, a gente faz quibe assado. Então, tudo isso eu uso a carne moída. E a gente faz almôndega. Então, tudo isso eu uso a carne moída. Então, olha só. Aí a gente já pode pensar em carne moída para 4 semanas. Cada semana de uma forma, né? E a mesma coisa com frango. Um dia a gente pode fazer o filé. No outro a gente faz desfiado para uma torta ou para uma panqueca. Enfim. Né? No outro a gente faz picadinho com brócolis. Aqui as meninas gostam muito de brócolis, então eu faço picadinho com brócolis ou um estrogonofe. Então são várias formas. E quando a gente vai congelar, a gente já pode congelar, por exemplo, elas gostam muito de estrogonofe, ou eu aproveito para, né, fazer essa mudança com um refogadinho com legumes. Então você já pode, inclusive, trouxe do mercado, você já pode se programar e já fazer ele, congelar ele picadinho. Quando você for preparar, é super rápido.
né? Geralmente, o dia que eu faço supermercado aqui, antes era aos domingos e agora a gente passou para fazer aos sábados. E aí, eu quando chega, né, as compras, meu marido geralmente aqui vai, mas quando chega eu já separo assim tudo, eu já tiro o dia para fazer o dia não digo, mas uma parte do período para fazer essa pré-preparação, né? Então, eu lavo lá as hortaliças, o alface, já deixo secando, eu já deixo as coisas todas higienizadas, coisas que eu já posso cortar ali, eu já vou adiantando. Então, são coisas que, ok, você vai perder um tempo num dia, mas depois o resto da sua semana, ele já vai estar mais facilitado. Você não vai ter que ficar preparando aquilo todos os dias, né? Percebam que, assim, tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer isso porque eu perco muito tempo. Obviamente, você vai perder, mas quando você tá no embalo, gente, é uma questão, assim, de ritmo mesmo, sabe? Porque daí você vai fazendo aquilo com mais agilidade, com mais praticidade, pode colocar as pessoas da família para participar. Então, assim, é algo que a gente pode fazer em conjunto e pode ser um momento bom, né? Inclusive, Rô, a gente pensa, por exemplo, nos temperos. Eu não consumo, eu não uso temperos prontos. Eu uso aqui o alho, cebola e cheiro verde, salsinha, cebolinha, que eu pego na horta. Eu sempre posto que eu tô indo na horta pegar, eu pego toda semana numa horta orgânica que tem aqui perto da minha casa. Mas o alho, por exemplo, você pode picar, aí você põe um pouquinho de azeite, né, deixa ele bem picadinho, pode até num processador, ele fica bem picadinho, e aí põe um pouquinho de azeite, deixa bem fechadinho, ele dura aí uns 15 dias. Sim. Super tranquilo. E aí você não tem que ir lá na hora de preparar o alimento, cortar o alho, sabe? Porque tudo isso é 1 minuto, mas é 1 minuto aqui, 2 ali, 3 ali, 4 aqui. Quando você vai ver, dá 1 hora. Então, às vezes, eu até comento que esses dias eu fui ao mercado, porque eu falei até que eu tinha optado por ir por causa do final de semana prolongado, que amanhã aqui em Santo André é feriado. E aí eu falei, ó, era 12h07, as meninas terminam a aula 12h30. Eu falei, agora eu tô indo para casa para dar almoço para as meninas. É bem pertinho. Mas eu cheguei aqui, eu já tinha o meu franguinho picado, alho picadinho, e aí rapidinho eu fiz a refeição. Então a gente pode deixar, né, pré-pronto, pré-preparado aí. O arroz, tem gente que prefere deixar ele refogado, congelado, ou você pode também fazer e congelar os potinhos com arroz já pronto, né? Já colocar as quantidades que a família consome e congelar, porque aí você tira, por exemplo, de manhã, na hora do almoço já está descongelado, tira dentro da geladeira mesmo, né? Põe para baixo e daqui a pouquinho já está descongelado para usar. A mesma coisa a gente pode fazer com o feijão. Tem gente que não fala, o feijão mais temperado fica com gosto diferente. Você pode congelar ele sem tempero e temperar na hora da sua refeição também. Lá pôr o seu alinho, cebola, ele vai ficar como novo, como se tivesse acabado de fazer. Mas posso falar, eu faço feijão temperado e congelo. E eu não acho, eu tiro ele de manhã, eu já tiro. O que eu faço de manhã? Até para otimizar a minha cozinha, sabe? Gente, é impressionante. Tem gente que não dá valor ao tempo. Vou falar a real aqui, porque eu acho que é isso. Assim. Tem gente que não dá valor ao tempo e às vezes perde tempo em besteira. E 2 minutos é muito precioso na vida da gente. Então, assim, em 2 minutos a gente faz muita coisa na cozinha, sabe? O que eu faço de manhã? Eu já sei o que eu vou fazer, então eu tiro o potinho de feijão congelado, deixo ali, ele vai descongelando, na hora do almoço ele tá descongelado. Eu coloco numa panelinha já, que eu já esquento a porção certa para aquele dia. E ele vai ferver ali normal e vai ficar como um feijão novo. Eu não tem problema dele estar temperado. Eu nem tenho, sabe? Eu já mantenho ele temperado, congelado. E fica super prático. E aí, nesse mesmo momento em que eu tiro o feijão, às vezes eu já tiro uma carne, né, que eu quero descongelar ali, uma linguiça, alguma coisa que eu vou fazer ali para o almoço. Então, assim, tudo é uma questão
de você entender, de você já ter algumas coisas já pré-prontas ali e depois colocar em prática. Outro dia a gente teve Sim. até essa semana, né, Elaine, uma mentoria de última hora. Eu não lembro, foi ontem, né? Eu já tô até perdida aqui no tempo. Foi ontem. Era de última hora, a gente não tinha planejado esse horário. E foi engraçado que foi um horário bem próximo da hora do almoço. E a gente terminou, acho que já era mais de meio-dia a mentoria, né? E assim, como eu Era. já tinha deixado todo esse processo adiantado, em 20 minutos meu almoço estava pronto. Sim, eu fiz um arroz, assim, mas eu acho o arroz super prático de fazer, gente. Eu não congelo arroz porque eu acho prático de fazer. Então, assim, questão de 20 minutos está pronto mesmo. E o resto eu já tinha deixado tudo meio organizado ali, tudo, sabe? De manhã eu já tinha separado como alface e verduras, assim, eu já deixo tudo lavado. Então foi só colocar na travessa, colocar na mesa. Os legumes também, eu ia fazer legumes refogados, já estavam ali cortados, picadinho, porque eu já tinha adiantado de manhã. Né? E foi esse tempinho, sabe? Eu acho que eu gastei o quê? 15 minutos de manhã para deixar as coisinhas mais pré-prontas ali, que depois eu só Sim. ia acrescentar. Então, juro, foram 20 minutos e meu almoço estava pronto. E aí, com isso, o que acontece? Quando você consegue deixar essas coisas mais pré-prontas ali, você suja menos, né, gente? Porque, queira ou não Sim, queira, a sim. louça para quem não tem uma lava-louça, às vezes gasta mais tempo lavando. Mesmo para quem tem, às vezes, né, não usa com tanta frequência. Enfim, tem muitas questões aí de lava-louça. Eu não sei quem tá aqui e usa lava-louça. É. Eu, particularmente, Eu nem não uso. acho. Eu até tenho, mas eu vou confessar que eu uso pouco. Eu Por quê? doei a minha, Porque eu já que vou eu não fazendo e vou usava. lavando, sabe? Assim, É, então, para mim fica muito prático ir fazendo e lavando e já ir tirando da minha frente já. E aí o que acontece? Isso vai criando uma praticidade para você. E qualquer sim. pessoa, de repente, se eu não pudesse, se a consultoria, de repente, a mentoria demorasse mais do que eu esperado, e meu marido saísse ali na hora e tivesse que fazer alguma coisa, já estaria ali, entendeu? Era só ele misturar. Era só ele fazer o arroz, de repente, entendeu? Então, assim, já estaria tudo muito mais prático. Então, é isso, gente. A gente precisa pensar É. nisso. Uma outra coisa que eu deixo aqui, né, que eu falei que eu uso, é o cheiro verde mesmo. A salsinha, a cebolinha, eu já deixo congelado também, picadinho e congelado. Sim, eu também. É bem prático, Eu né? também. Já deixo tudo certinho. E outra, assim, e tudo é uma forma. Como que você congela essas coisas? Porque tem gente que me fala assim, mas depois vai ficando tudo mole, ou então, né, fica Não, empedrado. Tem não. alguma dica para isso? Não, essas, não, a salsinha, a cebolinha, não. Agora sim, a gente tem o branqueamento de alimentos, né? Isso é Que aí é legal. uma técnica para a gente já deixar o alimento pré-cozido para congelar. Então, o branqueamento é o seguinte, por exemplo, brócolis, cenoura, como é que você faz? Você põe lá uma panela de água, quando a água está fervendo, você joga lá o brócolis, tá? Couve-flor dá para fazer, tem vários itens que dá para você Aham. fazer essa técnica, usar essa técnica. E aí você deixa tipo uns 2 minutinhos. Tá. Já tira daquela água fervendo e põe numa bacia com água gelada e gelo. Dá aquele choque térmico. Você já deixa para escorrer, porque aí ele não vai ficar molengo, entendeu? Aquela coisa Entendi. mole. Ele vai ficar firme. Aí você já deixa escorrer bem e já põe para congelar. Dura 6 meses no freezer, Rô. Olha só, tá vendo, gente? Olha aí, ó. Mais um tempo E aí tem e economia. economia, com certeza, porque você não vai Você não perder, joga né? nada fora. Sim, É. exatamente. E jogar Então, fora outra hoje coisa, em dia Rô. não dá. Por exemplo, maracujá, né? O Sim. que eu faço? Eu compro o maracujá, eu tiro lá a polpa, eu ponho nas forminhas de gelo Uhum. e ponho para congelar. Daí ele vira uns cubos. Sim. Aí eu tiro os cubos dali, ponho num ziplock e aí você quer bater um suco, você pega aquelas pedrinhas da polpa,
e põe a água e bate suco, Sim, muito entendeu? prático. É verdade. E não perde, né? Porque assim, às vezes a gente compra um pouquinho a mais de coisas, assim, se você não tomar esse cuidado, vai pro lixo, estraga, né? E eu também aqui, eu não jogo nada fora. A Eu gente também. aproveita tudo. Por exemplo, se eu faço um pouco a mais, eu já vejo que aquilo é muito pra gente, eu já pego e já congelo uma Também. parte. É Porque a verdade. gente tem que... Uma que eu já vou ter alguma coisa pronta para um outro momento, né? E outra Sim. que não desperdiça também, né? Sim. E é legal nessa organização a gente setorizar um pouquinho também, né? Porque mesmo a nossa Sim. geladeira, o nosso congelador, porque sabe que eu já vi muita gente assim se perdendo, tem freezer, por exemplo, e esquece que as coisas estão no freezer. E aí o que acontece? Sim. Acaba vencendo, você acaba comprando mais porque acha que não tem. Então, quando você setoriza ali o seu congelador, o seu freezer, fica muito mais prático. Então, de repente você tem um freezer na vertical, coloca lá na base do seu freezer, né? Separa uma parte para as carnes, outra parte para os frangos, outra parte para essas coisas que já estão pré-prontas ali, né? Sim. Então, fica muito prático fazer isso. E ai, gente, desculpa. Eu vou ter que tomar uma água, peraí. Inclusive com a data, né? Que você está congelando, ou você já sabe, já coloca a data de validade, né? Daquele congelamento, porque aí você não perde nada, entendeu? Você aproveita tudo que você tem. E aí a gente acaba ganhando, né? Mais uma vez, é o tempo, é a economia de dinheiro mesmo, né? A gente pensando no Sim, financeiro, quem é que não precisa economizar hoje, né? A gente está vendo assim os alimentos nesse preço que toda vez que você toda semana sobe. é Então a gente não verdade. pode jogar coisas fora, a gente tem que aproveitar ao máximo, né? É E verdade. essa é uma forma da gente não perder nada. Eu aqui, eu até brinquei outro dia, né? Outro dia eu fiz no forno brócolis, couve-flor, cenoura. Eu fiz uma bandeja e falei, nossa, isso aqui é muito pra gente. Nossa, vamos comer hoje, vamos comer Uhum. amanhã. Uhum. Daí, as meninas, graças a Deus, estão em fase de crescimento, né? Uhum. Pré-adolescentes já. Mas comeram, que eu falei pro meu marido, Vou fazer sempre. fiquei surpresa. Então é assim, a gente também tem que adequar essa quantidade ao consumo. Hoje eu estou comprando mais, porque a gente está consumindo mais, porque as É, meninas cresceram. Quando eram pequenininhas, ela comia muito pouquinho. E é. agora estão se alimentando melhor, É. né? E para essa coisa de legumes, geralmente, né? Porque as pessoas às vezes não preparam legumes porque acham difícil, acham que dá trabalho, né? Quando você já tem essas técnicas de tanto do branqueamento, quanto às vezes de deixar, né? Já pensar no que vai fazer e já tirar ali um tempinho de manhãzinha, principalmente quando você tá mais tranquila ali, ou que você tá preparando o café, já vai fazendo alguma outra coisinha ali, já ir preparando essa parte dos legumes. O que sobrar também, ou você pode fazer outra coisa, né? De repente fazer uma sopa. Aqui a gente faz muita sopa. Sim, É, e sopa é uma coisa que as crianças amam, assim. E geralmente, né, às vezes a criança tem mais dificuldade, não quer comer legumes, mas na sopa, gente, vai tudo. Então eu reaproveito as coisas, os legumes, assim, sempre nas sopas, porque daí vai. E você acaba, né, tendo uma refeição de qualidade para sua família, sim, né, com todas as sim, propriedades, com todos os nutrientes, o que é super importante, principalmente para quem tem filho, né, tá pequeno, fase de crescimento e tudo mais. Eu acho que assim a refeição é uma das principais coisas que a gente precisa cuidar. Ainda mais agora, sim, com essa questão mesmo de vírus, né, de doenças, essas coisas, se a gente está com a nossa refeição boa, a gente tem uma imunidade melhor. A gente tem, sim, né, sim. uma proteção, digamos assim. Eu estava até conversando isso com a pediatra do meu filho hoje, que eu levei ele na pediatra. E ela me falou exatamente isso. Ela falou assim, olha, a base precisa existir e a base está na refeição.
uma refeição de qualidade, nem que seja uma refeição simples. Aqui, gente, eu não tô falando daquela coisa requintada, não, a gente tá falando do dia a dia, né, Elaine? Do dia a dia de todo mundo, né? Da base do brasileiro. Né? Aqui o pessoal gosta de arroz e feijão. Arroz, feijão, salada de alface, tomate, pepino japonês, brócolis, couve-flor. É isso aí. O pessoal aqui come isso mesmo. Né? Mas é muito importante. Porque eu, graças a Deus, também eu falo aqui, as minhas meninas têm ótima saúde. Eu, desde que a Lorena nasceu e que eu optei por ficar mais próximo, né, das meninas, ficar em casa, assim, ter um trabalho mais próximo, eu até comentei isso outro dia. Várias coisas que eu consigo comprar orgânico, eu compro. E isso também eu achei que fez uma grande diferença em relação à saúde delas. Né? É lógico que tudo não dá para comprar, mas assim, várias coisas eu consigo. Eu tenho uma horta aqui em Santo André, tem uma feira orgânica que agora ela está parada, mas acho que logo volta também. Então são pequenos produtores e isso, a gente ajuda os pequenos produtores e também traz mais saúde para casa. Sim, tá? Com certeza. Outra coisa que eu como mãe de menina, uma coisa que eu procuro, é lógico, se eu for comer em algum lugar, se eu for comer na casa de alguém, ok. Mas na minha casa eu procuro comprar frango orgânico ou frango que não é criado, que não consome antibióticos. Mas isso faz muita diferença na saúde das meninas também. Na nossa, né? Como na nossa saúde. A gente falou sobre muitas dicas assim de preparo mesmo das refeições, de otimizar o tempo, de envolver as crianças. Então, assim, tem muitas dicas legais, tem muita gente entrando agora aqui. E tem também o canal do Telegram, né, Elaine? Para as pessoas entrarem lá no Mentoria de Organização para Mães. Porque daí a gente lá sempre disponibilizando materiais novos também, né? Eu tô vendo a Carminha é uma querida que trabalha com bebês, trabalha num berçário. Eu já fiz a formação na escola, que a Carminha trabalha há alguns anos atrás, e lá eles preparam as refeições. E é bem legal te ver aqui, Carminha, eu tô feliz. Imagine só, trabalhar numa escola precisa de organização para preparar mesmo as refeições, né? Porque assim, a gente não está falando de preparar para uma família de 4 pessoas, a gente está falando de preparar, e quando a gente fala de escola, de preparar as refeições para mais crianças, né? Para outras pessoas adultas também. Então, assim, é preciso mesmo ter esse planejamento, principalmente de cardápio, para a gente não ter desperdício, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo ali e poder utilizar todos os recursos que a gente tem. Que às vezes também a gente fica pensando que, nossa, preciso planejar um super cardápio. Não, e às vezes o cardápio está no dia a dia. O cardápio está nas coisas que você tem na sua geladeira e que você pode consumir, né? Para não perder, para não ter esse desperdício. E basta assim, você querer e começar. Uma coisa que eu acho importante, eu tenho visto muitas mamães falando, o meu filho não come isso, não come aquilo, não come. Gente, as crianças se espelham em nós. Se você tem na sua casa, se você prepara, uma hora ou outra, ele vai experimentar. Se você não coloca na mesa, quando que ele vai experimentar? Ele vai pegar aquilo que é mais prático, que ele já conhece também. E aí, por exemplo, uma dica. Aqui as meninas, elas até que fazem já, viu? Não sou nem eu. Por exemplo, elas congelam a banana e essa banana depois elas viram um sorvete de banana. Entendeu? Você não perde a banana e ainda por cima elas comem uma sobremesa saudável. Isso a gente faz também com morango. Depois elas usam um mixer e produzem um smoothie, que a Sofia chama, né? De morango com banana. Então, assim, sabe, trazer as crianças para criar também coisas que eles gostam e que são saudáveis. Né? Então, gosta do geladinho? Então, vamos pôr uma coisa saudável e vai ficar gostoso. E olha, tem uma sobremesa. Né? Mas tem que trazer as crianças para fazer junto, tem que se preparar, tem que ter as frutas, né? Tem que ter,
Porque se você não tiver em casa, como que vai criar? Vai criar com o quê? Ah, isso não tem, isso não tem. Então, né, eu sempre falo, e isso é a pediatra das meninas sempre falou para mim, você tem que ter uma variedade se você quer que elas aprendam a comer. Então, quantas frutas, ela sempre perguntava, quantas frutas você tem na sua casa? Hoje, se eu te perguntar, qual é a variedade que você tem? Então, gente, não precisa comprar muito de cada um, porque você acaba jogando fora, né? Se você não congela, não aproveita dessa forma, mas assim, compra 4 bananas, uma caixinha de morango, um pouquinho de uva. Não precisa comprar muito, mas você ter né, essa variedade. Sim. Isso ajuda muito também. E o fato de você poder, né, congelar isso, igual você falou, sempre estar reproduzindo isso de uma outra forma, também te ajuda, porque você vai comprar numa quantidade menor e se você vê que não agradou, você não conseguiu consumir, você pode ali congelar, tirar um tempinho antes, preparar um outro tipo de alimento, e aí você vai desenvolvendo isso, né? E vai acrescentando isso na rotina da sua família. O objetivo era esse mesmo, a gente trazer essa facilidade da cozinha, essa organização, esse planejamento das refeições, planejamento da sua geladeira, a disposição que você coloca isso na sua geladeira é super importante, porque vai fazer com que você visualize, com que as pessoas que estão na sua casa visualizem o que tem. Pedir para o pessoal mandar temas das próximas lives para a gente, o que vocês querem ver aqui. Lembrando que o nosso foco é organização para mamães, organização para quem tem pequenos e quer ter mais praticidade, mais tempo livre, quer ser mais feliz, né, com a sua casa, com a sua família. E mandar esses temas para a gente, né, Rô? E entrar lá no nosso grupo do Telegram também. E a gente tem a nossa mentoria. Dessa live e nos marcar. Né, gente? Tira um print aqui dessa live e nos marcam se vocês gostaram, né? Pra gente poder fazer novas lives. A ideia é que a gente faça pelo menos uma live por semana, porque tem muitos temas legais que as meninas pedem pra gente, tanto nas mentorias. A gente fez uma semana de jornada da organização, então foi bem legal. Então, assim, tem muita coisa, tem muito tema. Então, se vocês tiverem interesse, mandem também pra gente, marquem a gente aí nas publicações de vocês, que a gente gosta, reposta, enfim. A Carla tá falando aqui, ó, como fazer uma mágica. Vem com a gente, vem que você vai aprender, porque a gente também é mágica. Né? A Fernanda falando que quer organização de geladeira, né, Fernanda? E outra coisa... eu não sei, aqui eu acho que a gente está quase para cair, porque como aqui ficou um horário um pouquinho diferente, né? Enfim. É verdade. Mas é isso. Você falou de novo o nome do nosso grupo lá do Telegram? É Mentoria de Organização para Mães. Então tá lá, mas também tem um link na nossa bio, geralmente também tem um link para o Telegram, né, Elaine? Tem. E a gente vai deixar lá, então, o cardápio para vocês, o formulário do cardápio, para vocês baixarem e começarem a organizar esse cardápio, os alimentos, né, o dia a dia de vocês aí na cozinha e mandar pra gente, marcar a gente quando vocês postarem alguma coisa, né, Rô? É isso mesmo, Gente, a gente vai finalizando por aqui, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas acho que o nosso tempo já estourou, o YouTube eu vi que já caiu aqui. E pra gente deixar essa live salva, a gente vai ter que sair. Mas foi muito bom, né? A gente poder passar aí um pouquinho dessas coisas para vocês. Do nosso dia a dia, e é o que a gente fala, a gente escolheu trabalhar com mães, porque nós também somos mães. Sim. E a gente sabe de todos esses desafios, né, Rô? E a gente quer aproveitar a nossa jornada aí, a nossa experiência, a nossa vivência, para levar para vocês o melhor que a gente puder. Olha o comentário da Fernanda, ela falou que a mágica é ter uma mentoria com a gente. Fantástico, Fernanda, você é prova viva, assim, eu até me emociono quando eu vejo você, porque foi uma transformação e eu tenho certeza que ainda está sendo. Então, obrigada e gratidão por estar aqui com a gente também. É isso aí. Olha, e façam um print aí, convidem outras mamães, né, Rô, para a próxima live. Vamos fazer aqui a foto do print, Rô.
Vou fazer aqui, ó. Boa. Printem e marquem a gente, hein? Obrigada pelos ensinamentos. Leila, um beijo, boa noite. Obrigada, Fernanda, todo mundo que Sim. passou aqui, por aqui, que ficou com a gente, né, Rô? E até a próxima. Obrigada, Elaine. Até mais, meninas. Tchau, tchau. Beijo, boa Beijo. noite.